Bom, galera, boa noite aí, pessoal. Estamos estreando hoje os Experts, o podcast da Escola Bootcamp de Negócios. E hoje, ao lado do meu irmão Zé Roberto, nós trouxemos um convidado muito especial. Na realidade, como são dois Zés, o Zé Roberto e o Zé Andrade, nós trouxemos dois convidados. O nosso convidado, Antônio Neves, aí, grande salve, figura, salve. Meu irmão, e trouxemos o padrinho desse programa, desse podcast, Roberto Coletti, meu irmão. Você está dentro do podcast dos Experts. Aliás, é o podcast que já tem a maior audiência. É o primeiro, mas já é o de maior audiência da Escola de Negócios. Mais do que o do Ozawa, com Ozawa certeza. já perdeu, que começou chamando perda, já perdeu. Já nasceu perdido. Já nasceu. Terceira venda já é o terceiro, já ficou para trás. O perrengue, terceiro tá aí terceiro. O perrengue, então, meu amigo, é só pancadaria lá. Aqui não, aqui nós vamos é só merda. Tira porrada e bomba? Não, é só palavrão, ninguém assiste. Ninguém assiste. A audiência caiu. Cara. Agradecendo aqui ao nosso padrinho pela gentileza de abrir as portas do Bootcamp pra gente, a gente dá início ao programa inaugural dos Experts, o programa de maior audiência da Escola de Negócios Bootcamp. É com você, padrinho, fazendo as honras para depois a gente passar para o nosso convidado especial. Muito Lascou, obrigado. Hein? Bom, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais um podcast dessa escola incrível que nasceu com o propósito de transformar as pessoas e a consequência a transformação do mercado. Vocês sabem disso, amo de paixão os dois, sou um entusiasta da disseminação de conteúdo e fico muito feliz. Vai dar um baita trabalho, dá trabalho Já trabalhar, tá dando. mas eu acho que o propósito ele é maior do que o problema. Então, tê-los aqui na casa da Prime Bid, tocando um novo projeto, eu acho que é fodástico. E tendo esse cara do meu lado esquerdo aqui, com o programa inaugural... 01? 01. Puta merda. Já dividimos o palco junto, né, parceiro? Verdade. Então, Pra matar a saudade da bancada. Pra matar a saudade da bancada. Me Agora abandonou, mas tá bom. A bancada virou, né? A bancada virou. Parabéns pela iniciativa, pela disposição. Eu tenho certeza que é mais um golaço pro Bootcamp. Quem ganha é a comunidade, né? Todos nós. Obrigado. Meu irmão. Zé. Quem imaginava que o Zés, né? Os Experts, estaria aqui fazendo esse programa aqui. A bancada virou, Colete. Mas que honra minha ser aqui, tá no programa inaugural. Dois caras aqui que eu admiro. Puta, como falar não pra esse cara? Impossível. Essa agenda não vai faltar nunca. Dois caras queridos da segurança, caras tão organizados. Agora eu quero ver as pautas, porque dois caras extremamente metódicos. Acho que cada um tem uma pauta. Tá aqui. Tudo organizado. Dois caras metódicos. Produção, tudo organizado. Isso pensando é que aqui é um incrível. perrengue. Eu acho que cada um tem uma pauta diferente. Eles vão... O que vai deixar mais difícil. A gente é disruptivo, é a palavra da moda. Boa. Tô sentindo que o Andrade gostou dessa palavra. Deu bom. É a palavra da moda. É da moda. Mas, puta, obrigado, Zé. Tá aqui. E eu tô feliz por ser estrear esse programa que já é o de maior audiência. O do Ozawa sempre... Cara, de longas datas que o do Ozawa sempre perdeu, né? Agora o perrengue, cara, meu Deus, cara. É muita merda. É melhor não assistir, cara. É melhor não assistir, porque é muito palavrão. Sabe um pouquinho. E eu fui o 01 também do perrengue. muito palavrão. Não acredito. Puta, É verdade? cara. Você sofreu, então. Nossa, não, o pessoal ainda tava bem bagunçado. Eles não tinham pauta, não tinha nada, né? Não é nada. Como deve ser até hoje. Eu sou suspeito, eu fui um dos entrevistados logo na sequência sua. Então já deveria estar um perrengue. pouco melhor, né? Porque a sua entrevista, vou te falar. Não, e o né? detalhe, hein, ó. Recorde. O Pix foi bom só pra você. Imagina como é que foi o programa. Eu não sabia se eu ia ter emprego no dia seguinte. Ele não sabia qual que era o título do programa. Eu falei, não dá pra falar, porque se falar ele não vai deixar subir. Exato. Eu fui ver com o boss ali, o Lucas, e o programa de maior audiência, justamente a presença do Andrade. Impressionante. Exato, Pô, o cara mais foi querido da uma área. honra. Não, é o segundo cara mais querido da área de segurança, que o primeiro é o Zé. Okay. Com certeza, eu falei isso já. O primeiro é o Zé. O Zé é o cara mais querido do nosso mercado, com a certeza absoluta, com louvor, né? Com louvor, assim, Ele é o concurso. Com larga escala, olha no retrovisor, quando olha lá no retrovisor, ele tá lá atrás. Nada disso. Aí tá o outro Zé aqui, mas o primeiro
Tem jeito, Dependa Zé. de ter gente igual vocês ao lado. Isso para mim que é o maior prazer e uma honra. O Zé, Ora. muito Muito gentil. obrigado, muito obrigado. Ô, Zé. E aí? E essa ideia de Zé Experts? Como surgiu? Como surgiu? Mas você não veio aqui para Não, perguntar, mas eu garoto. quero Você saber. veio aqui para Eu quero responder. Há uma saber inversão disso de aqui. valores. Entrevistado Que versus mudou, inverteu a entrevistadores. pirâmide. Inverteu, né? O poste tá fazendo xixi no cachorro. xixi no Não é cachorro, o né? primeiro programa? Vamos abrir sessão se Vamos quiser abrir a sessão. responder. Não, é Vamos que pensar assim no a gente- caso. a Zé, gente vai- eu concedo pro Zé. O Zé. Assim a gente não tá uma porrada. É Só pra essa a saber qual que é. estratégia. Eu gostei do nome, Eu também. eu gostei do logo. Fantástico. Isso Eu foi gostei. estudado através de um estúdio de marketing de um amigo que a gente contratou para fazer especialmente Walter, para o Bootcamp. beijão para Walter você, Bis, Walter. que é o nosso Porra. parceirão. Ele que fez a minha marca ZRD também. É um cara sensacional. E é assim, a gente fez isso em respeito ao Bootcamp. Não adianta chegar aqui com um programa desorganizado, sem logomarca, sem nome. Eu acho que isso é um respeito, porque a turma que frequenta as palestras, as imersões e os debates merece esse tipo de O respeito. sarrafo é alto. Sarrafo é alto. Sem Então, dúvida. no mínimo, a gente tem que fazer isso. E mais ou menos tentando responder, Neves, você, meu irmão, é o seguinte. Surgiu a ideia justamente de trazer um conteúdo. Colete tem falado na minha orelha assim, delicadamente, né? Que você sabe, né? Tecnologia tem brecha. Ou você entra ou alguém entra. Tem razão. Eu tenho que aproveitar a oportunidade que ele está dando. E o Andrade, que também com a parte de pessoas, a parte de relacionamento, ética, comportamento, que tem uma bagagem fantástica. Vocês sabem disso e todo mundo reconhece. Mercado Então, reconhece. o que a gente resolveu? Eu chamei o Andrade um dia e falei, Andrade, vamos fazer um programa para a gente levar no Bootcamp? Eu tenho certeza que a turma do Bootcamp aprova. Por quê? Porque a gente tem um bom relacionamento com eles e sabe que eles precisam desse conteúdo. Então a gente humildemente vem aqui, Colete, trazer aquilo que você fala, democratizar o conhecimento para transformar as pessoas, que é o ideal que você prega. Essa foi a ideia inicial e, claro, um prazer, imagina, Andrade do meu lado e a honra para mim, meu irmão. O que eu acho mais legal dessa parada que vocês criaram, você é um especialista em tecnologia, uma das referências nesse país no assunto, e o Andrade é a referência na parte humana. E eu sempre falo, né? A grande sacada das grandes companhias é humanizar a tecnologia. Aí é que está o grande segredo de qualquer empresa, né? Porque assim, a tecnologia inevitavelmente veio, não tem volta, é um mundo que só vai cada vez mais crescer. Mas e aí? Né? Eu sou correntista do Bradesco e sempre falo, falar com a Bia, ela nunca resolveu o meu problema. E é verdade. A sua Bia sempre resolveu. A sua Bia é especial. Então, ela é um caso à parte. Então, ter um expert na parte de comportamento humano, liderança, formação de time, gestão de pessoas e um especialista em tecnologia, eu acho que é um contraponto que vai pegar Usando fogo. uma outra palavrinha da moda, conecta. Conecta. Vai ser legal. Tá na moda. Vai ser desafiador. Tá na moda. Eu acho desafiador. E eu deixo essa pergunta para você. Como você, como entrevistado, é um cara que tem uma experiência, uma bagagem fantástica na área, é reconhecidamente um dos maiores, se não o maior profissional atualmente na área de segurança, pela bagagem que adquiriu e vem transformando aonde você trabalha. Onde passa esse profissional Neves, o local se transforma. Zé, obrigado. Então, eu queria ouvir de você, o que você acha dessa iniciativa da gente de transformar? Porque você deve ter essa vivência, tecnologia na tua área, segurança, você tem pessoas, imagino a dificuldade, você tem acho que uma tropa imensa embaixo de você de gente, de toda a área, da área técnica e da área, vamos dizer, de operacional. Como que você vê isso, Zé, nessa sua experiência? Essa pegada, e sem querer ser redundante aqui com o Colete, longe, mas o futuro anseia por tecnologia, por inovação. E cada vez que a gente olha inovação, a gente tende a ficar afastado das pessoas. Só que assim as pessoas não funcionam. E aí a gente tem um programa com dois caras, os dois maiores especialistas do mercado, que são da área de segurança, nativos da área de segurança, falando de tecnologia. E quando você fala de tecnologia, Zé, não é aquele integrador, aquele cara que pega o produto em algum site e pendura na... Não é esse, é o integrador que produz a solução, customizada para a dor do cliente. E aí você tem um cara
Esse cara aqui, ele tem essa casa tal, mas esse Bravão, coração, só esse casca. coração é desse tamanho assim, cara de um coração gigante. A gente está juntando tecnologia com a humanização. Tecnologia e humanização é o futuro. Ninguém quer ser atendido pela Bia do Bradesco. Chato. E ela não resolve o Ela não problema. resolve o problema. E a gente está falando aqui da tecnologia, que é um caminho sem volta, e já antecipando alguma jornada que é trazer a humanização, que hoje ainda está afastado. A gente já vem batendo nessa tecla aqui, no mercado de segurança, esses 500 milhões de podcasts que a gente fala, vamos humanizar, vamos humanizar, vamos humanizar. Mas humanizar até que página? Até a página 2? Discurso. Só discurso vazio, né? Quando a gente vai respeitar as pessoas, não se tem respeito. Se é um código, um RE talvez. E aí vem aquela primeira máxima, vamos diminuir o custo. Todo mundo vai buscar diminuição de custo. É óbvio, as empresas, quanto menor o custo dela, maior a margem operacional, maior dinheiro no bolso acionista. Não é nenhum crime falar isso. Não. E tá tudo certo. Exato. E aí as pessoas, como é que a gente faz a transição da inserção da tecnologia para, infelizmente, em alguns casos, a retirada das pessoas, mas não que as pessoas não se sintam aproveitadas ou importantes ou apartadas daquele negócio. E aí vem vocês dois para explicar como o mercado vai fazer isso. Negativo. A pergunta que eu quero te fazer fantástico. é exatamente a próxima. É fantástico. Como A iniciativa. você vê a necessidade de implementação de sistemas dentro desse avanço tecnológico na tua área, tá? Nesse novo modal, Nossa. né? No modal ferroviário. Tá bom. Então, Meu todos Deus, esses tá sistemas que devem ter para você avançar tecnologicamente sem pisar no chão da fábrica, sem ir ao Gemba. Sem ir Qual ao é o Gemba- maior desafio? Sem ir ao Gemba é impossível aplicar alguma coisa. É impossível. Vem soluções vazias, né? Eu não vou querer entrar muito no modal ferroviário, senão a gente vai ficar chorando até amanhã, até depois de amanhã. Mas a experiência é boa. A experiência Nossa, é boa. sim, a experiência é boa. É uma área que está em plena expansão. Eu nunca andei na Maria Fumaça. Ainda bem, né? Porque hoje os trens não são Maria Fumaça. Se tivesse andado, Virou a perrengue gente já. é melhor não ir pro perrengue, Não, bora. é Maria Fumaça. o trem lá, o negócio que... Nunca fez Carga aquele lá. passeiozinho em Campos de ele Jordão? ele falou, vou te convidar pra fazer o... Tem um lugar legal pra gente ir. Tô esperando. Eu imagino. Porque não existe Maria Fumaça mesmo? Tem uma Maria Fumaça em Mas como Curitiba chama que vai o no Natal levar o Papai Noel. E nem adianta querer ir, Zé. Nem Eu vou adianta- querer me arrumar um emprego, já entendi. Mas eu tô fugindo da resposta. Entendi. E eu não vou fugir. A tecnologia ela veio para ficar. Ponto. E ela vai expandir. Não tem, a gente não consegue responder a demanda de negócio, de mercado, de mundo Sem avançar. sem avançar na tecnologia e na inovação. Perfeito. Não tem como. Isso aí não tem. Agora, se você não desce, como você fala no Gemba, se você não desce no chão de fábrica, se você não desce aonde a coisa acontece para entender a melhor solução a ser aplicado, a gente rasga dinheiro. Porque a gente vai trazer soluções que elas só funcionam às vezes no papel, No ou ar-condicionado. no ar-condicionado ou na cabeça de alguém que projetou, que não tem a menor aplicabilidade na prática. Então, nesse caminho, não tem outro jeito, a não ser você conhecer o seu negócio. Ou, e aí vamos falar de pessoas, você tem um time muito... Pode falar palavrão essa hora? Aqui? Pode. Muito foda, né? Não tem outra palavra, não, mas muito bom para que você consiga transmitir a estratégia do teu negócio, a estratégia da tua área, e isso seja cascateado para todos os níveis, sem nenhum tipo de perda, só treinando e preparando pessoas. Eu não conheço nenhum time hoje na área de segurança que tenha essa qualidade ou essa profundidade de disseminação do P ao P, do porteiro ao presidente, que chegue sem nenhum tipo de ruído. Eu não conheço. E eu conheço muito time por aí. Então, um bom líder, ele pode até não ficar muito tempo lá no Gemba, no chão de fábrica, na operação. Mas ele tem que ir lá dar uma olhada, ver como é que O Colete fala que tem que tirar a busanfa da cadeira. é. É o TBC, né? TBC. É o TBC, o tempo de bunda na cadeira, Zé. É o TBC. Isso, né? isso garante depois a experiência do cara conforme for esse índice do TBC. E aí você vê, né, que coisa curiosa. A gente fala tanto de aplicação da tecnologia para diminuição de custo, que é uma tendência, não tem como fugir disso. Custo, margem operacional, etc.
E aí o cara que vai implementar sistemas que são... O sistema de segurança não é barato. Você requer planejamento, você requer estudo, grana, você requer uma série de coisas. O cara aplica um sistema que ele não sabe nem se vai servir e rasgou o dinheiro, ficou mais caro do que se eu tivesse no modelo anterior, o famoso old school, o cara que está ali. Eu realmente não entendo esse gestor aí que não tira a bunda da cadeira, Zé. Que fica só no gagá. Né? É o gestor 3G. Exatamente. Tá falando. E fica muito difícil, porque hoje a gente começou brincando sobre modismos, né? A gente falou da palavra disruptivo, a gente falou de conexão, né? São palavras da moda. Tem outros modismos que a gente vê no nosso dia a dia. Então hoje todo mundo é coaching, todo mundo é mentor, todo mundo tem alguma coisa a dizer, né? O grande problema que eu vejo nessa situação, e eu não invalido essas práticas, pelo contrário, eu acho que elas são super bem-vindas desde que a pessoa tenha estofo. Ou seja, a pessoa tenha horas de chão de fábrica, desde que a pessoa tenha efetivamente experiência prática em liderança. Porque de nada adianta uma boa teoria sobre liderança se você realmente não tem hora de chão de fábrica. Porque falta exatamente aquele olho no olho com o colaborador, para que o colaborador exatamente não apenas confie no que você está falando, mas siga o teu exemplo. Porque senão vira só um discurso vazio. Como é que é a tua visão sobre isso? Ele tremeu ali. Só sei que ele tremeu ali. Posso dar um... O Zé falou que é um programa mais leve. Mas tem 2 convidados especiais, é de vocês. Não, eu vou dar um spoiler prático, assim, de uma vivência que eu presenciei nesse mercado que a gente atua. A primeira, a gente está no meio da feira da ExpoSec. Segundo dia de feira, tive ontem na feira, hoje infelizmente não consegui acessar. Amanhã não vou poder, que tem um compromisso. Tem uma grande empresa, aqui pode falar, né? Lógico. G4S, a maior empresa do mundo, tá lá expondo e estava expondo um cachorro virtual, um cachorro robô, que foi pauta ontem no Jornal Nacional. Exatamente, eu vi. Fantástico. Aquele que eu usei Dei os parabéns. No Rock in Rio? Foi. Dei os parabéns pro Wanderson, né, que foi ele quem teve a concepção de levar o projeto e tal. Porra, passou no Jornal Nacional, Sim. Veículo de maior expressão hoje. Só que é um cara que tá pilotando o cachorro. Aquele cara lá no stand é o cara que tá manuseando o cachorro. Então o cachorro, por mais tecnológico que ele seja, depende de um ser humano que vai setar o sistema, que vai parametrizar. Só que hoje em dia a gente esquece, o jornal focou no cachorro, esqueceu do cara. Exato. Então aquele ser pecinha humano de 2 lá, orelhas que estava atrás no controle remoto. cara, ele nem sequer foi palco do cenário ali que foi mostrado. Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. O segundo você falou de liderança prática, né? E aí voltando para falar, eu posso falar com propriedade porque tenho relacionamento e credibilidade para tocar nesse assunto. O próprio Wanderson. Cara, o cara vice-presidente da maior empresa do mundo sentou como aluno no bootcamp. Várias vezes. Eu virei pra ele um dia, cara, logo no começo que eu não conhecia, eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Por quê? Eu questionei ele. Eu falei, porra, na minha época de diretor comercial de uma das maiores empresas do mercado, eu não concorria com a maior do mundo. E eu achava muito estranho. E hoje, pós toda essa jornada de transformação que ele buscou e da liderança que ele proporcionou na estruturação do time e na continuidade do time que ele tem lá, transformando esses caras com educação, hoje eu posso dizer de fora que a G4S, e é meu concorrente, eu não tenho problema nenhum de falar, cara, tá dando show no mercado. Sim. Os grandes projetos de grandes envergaduras, eles estão ganhando um atrás do outro. Mas por quê? Porque o cara tem rodagem, que nem você falou. Ele desceu no chão de fábrica para buscar conteúdo, para buscar, para formar time. Ele reposicionou a G4S, que a gente outra conhece empresa. Ela desde tem uma outra no postura Brasil. no mercado. Mudou. Outra postura. Vamos combinar. Então, né? mas aí não é a marca, ela continua sendo a maior do mundo. Mas são São pessoas. Então, porra, a tecnologia do cacete. Mas, cara, a pilotagem da estratégia de qualquer empresa é um ser humano, cara. O cara tem anseio, o cara tem problemas, o cara chora.
E aí? Isso é Não é o cachorro que vai resolver, Isso meu. é corriqueiro. Você falou, todo acho que dia. esse exemplo foi massa, porque assim, isso é corriqueiro no bootcamp. Eu cansei de ver no bootcamp grandes líderes ali sentados, donos de empresa. Garuti. Sim. E né? o cara sentou como aluno, cara. Garuti, A humildade do cara. Pauleta, Serpa. Quantos caras que a gente viu sentados ali e não foi uma vez. Né? Não participaram de um bootcamp, participaram de alguns bootcamps. Sabe por que a gente sabe isso? Porque a gente foi lá também ver. Exato. Humildemente aprender. Exato. Mas você tem uma bagagem. Sim, não nego que tenho. Mas se eu não aprender todo dia... Se você não tiver a humildade de sentar para aprender a cada dia e entender que você pode fazer algo melhor todos os dias, eu lembro, é o princípio de melhoria contínua. Eu lembro dessa resposta do Wanderson, ele falou assim, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou, o meu concorrente, de menor expressão, ele é muitas vezes mais rápido e mais inteligente do que eu, porque cara... E esse cara vai tirar fatia de mercado. Então ele falou, cara, eu tô aqui para aprender com esses caras. É isso. Falei, cara, ali, essa empresa virou o game, virou. E não deu 2 anos, 3 anos. Olha a virada de chave. Não Mas é pessoas, cara. Sim. Não é o cachorro, não é o drone subaquático que eles apresentaram na feira. O cachorro foi o meio. Isso. É a liderança, a transformação. Só que quem trouxe essa oportunidade, que pensou completamente fora ali da caixa, foi o alto executivo. Alto executivo. Né? Surreal. Agora, a gente falou muito aqui das pessoas, da aplicação. Mas aí eu quero fazer uma provocação aqui. Ele virou entrevistador do... Não quero fazer entrevistador, ele não mas eu fico disponível. Ele tá sentindo essa falta. Tô sentindo essa falta, é abstinência. A bancada. Tamo junto aqui, Ela fala mais alto, né? Olha o que a gente conseguiu. Olha o que a gente conseguiu, Zé. Olha o que a gente conseguiu. Juntar os dois novamente na mesma bancada. Garantida com essa dupla dinâmica. Tinham brigado. Diziam as colunas de fofoca que tinham brigado assim. Os relacionamentos. Rompido, não se falavam mais. Olha só o que os experts está provocando, meu Deus. As pessoas não sabem do que é trabalhar. É uma jornada. É só isso. É só uma jornada. Né? Mas tá bom. Mas vamos lá. Né? A gente falou muito aqui das pessoas, da tecnologia e tal. E aí o Andrade falou muito sabiamente do tempo de bunda na cadeira, experiência. Agora, como é que fica? E é o que eu tenho trabalhado. Numa geração que quer chegar hoje, daqui a 3 anos, ser o CEO da companhia, como é que ela consegue ter o tempo de experiência para a jornada do aprendizado para poder... Não consigo entender vivemos um momento onde a juventude tem um preparo fantástico. Eles têm uma ferramenta que na minha época não existia, que era o Google. Então aprende muita coisa fora Google, da coisa acadêmica. Spotify, YouTube, tempo de resposta. As crianças já nascem com o chip da tecnologia embarcado. Minha filha tem 6 anos, ela mexe no telefone muito melhor que eu. Ponto. Isso não tenho dúvida. Com 3 anos já está mexendo, fazendo voltar a tela e andar, para você ter uma ideia. Então, isso não tem dúvida. Agora, eu vejo, isso não tira a prática. Não tira. Por isso que o maior desafio não nosso... Não dá para aprender a dirigir no EAD. Não dá para aprender. O maior desafio nosso, por isso o Bootcamp é louvável, é pegar essa turma que sai bala da faculdade, sai dando nó em pingo d'água, na coisa técnica, no conhecimento, na bagagem, transformar essa turma em vida real, operário, funcionário, gerente, coordenador, diretor, até chegar lá em cima. Não dá para essa turma chegar e sentar na janelinha. Isso é um risco. É um risco para a organização, é um risco de negócio, porque esse profissional... ele começa a olhar e falar assim, bom, o próximo passo, eu já cheguei aqui, vou para o próximo. Esse cara não vai parar em lugar nenhum, não vai deixar história, não vai deixar um rastro de autoridade. E o que vai acontecer com a organização que ele passou? Vai ter que correr atrás do prejuízo. Acho que esse é o maior cuidado que a gente tem que ter hoje, é trazer essa turma de gente jovem para dentro do Bootcamp para transformar essas pessoas em profissionais de realidade, não apenas acadêmicos, que é louvável e fundamental. Porém, tem uma transformação, colega. Eu vou dizer nessa linha aí. Eu conheço 2 tipos de jovens. Eu conheço jovens do mundo digital que, se juntar nós 4 aqui, em tempo de estudo, de busca, de pesquisa, e não é Google, não. O cara tá anos-luz na nossa frente. É aquele cara que hoje já tá andando de McLaren. E eu conheço alguns
que moram lá onde eu moro, mas que incansavelmente estudam diuturnamente. Tem aquele jovem, que é o jovem que quer tudo pronto, é o jovem do ChatGPT, que eu uso todo dia, não tenha dúvida. Só que o que eu vejo, eu uso para assessorar as minhas ações. Não faz parte do meu contexto. Então, aquele jovem que nasceu pronto, que quer ser o CEO amanhã, não é daqui 3 anos, não. Ele já quer entrar sendo CEO. Ele quer, por regra, aqui tem home office ou não tem home office? Então, ele quer que a empresa se adapte a ele. Sim. Então, para mim já nasceu o CEO. O cara que chega questionando o que pode e o que não pode, ele é o CEO da empresa. Quem me dera na minha época, eu procurando emprego, se eu perguntasse qual era a regra da companhia, eu tinha até medo de perguntar. Onde eu quero chegar? O que eu vejo? O cara ele vai sentar numa mesa, numa discoteca, num bar, ele vai conversar com essa pessoa do outro lado pelo ChatGPT, porque ele não vai ter diálogo. Vem tudo pronto. Então eu vou flertar. Ele vai falar, peraí, Joana, como falar com a Joana no bar sobre o filme da moda? Aí vai digitar. Aí a Joana também vai pegar o celular para responder. O dia que esse cara tiver sem o telefone, ele não tem mais. Não tem convivência. Ele não tem rodagem para poder. Não tem quilômetro. Então, como é que você faz? Então, para mim, agora, aqueles que usam a tecnologia e estudam incansavelmente o comportamento humano, esses caras já estão surfando uma onda que eu não sei se a gente vai chegar nessa onda. Sim. É a onda do Havaí, cara. A gente tá surfando aqui em Maresias, o cara já tá no Havaí, mas ele se preparou para. E aí, como é que a gente, enquanto gestor, enquanto líder, enquanto profissional, a gente traz essa rapaziada que está chegando, que tem um conhecimento técnico 10 anos luz à frente da gente, não tem sombra de dúvida, os caras se preparam muito mais, e óbvio, mas para ser o hands-on, pegar na mão na massa e dar a profundidade necessária para que ele execute a tarefa. Mas eu vejo... A resposta é a desse cara aqui. Mas eu vejo assim, ó, eu vejo um retrocesso. A galera antiga, experiente, que muitas vezes foi deixada de lado em razão dessa juventude hands-on, geração... É o cara que ficou debaixo da escada, né? E aí tem uma certa mágoa já também. Já tá acontecendo. Sim. Essa garotada põe lá, é o cara que é o CEO ontem, que não tem maturidade, não tem resiliência, não tem inteligência emocional, zero. Apertou ele chora. E na hora que você vem a primeira crise, o primeiro momento ali que saiu fora do trilho, opa, ele não tem maturidade para tocar. O veterano, cara, eu vejo que tá ganhando força. As empresas estão voltando a repensar os caras com experiência. Sim. E fazer esse mix entre o cara experiente que tava largado, o cara de 60 anos não tem mais emprego. Eu vejo uma volta. Que é um pouco do que você fala. E era isso que eu queria complementar. Você falou, como é que a gente faz sendo autoridade? E aí eu volto para o meu raciocínio. A palavra convence e o exemplo arrasta. Se você não tiver horas de experiência de liderança, se você não tiver horas práticas de visita ao chão de fábrica, de olho no olho com o teu colaborador para saber quando ele está bem, quando ele não está muito bem, quando ele brigou com a esposa, né? Quantas vezes a gente fez isso, Neves? Quantas vezes a gente simplesmente só ouviu o cara... o queixume, aquele queixume matinal do cara. E quanto que isso é importante, né? A pessoa simplesmente ser ouvida por uma liderança. E hoje a gente percebe que as relações humanas, elas cada vez mais estão sendo delargadas, né? Elas estão sendo deixadas de lado. Então por isso que a gente vê tanto jovem com dificuldade de se manifestar e de interagir, essa interação e relacionamento interpessoal, eu costumo dizer que é a competência do futuro. Vai vencer quem tiver melhor relacionamento interpessoal, né? Mas para isso você precisa ter autoridade. Você precisa ser exemplo. Hoje é o coach da internet, né? Aí você vai questionar com o cara, falou, mas que história que esse cara tem? Exato. Como é que ele tá dando treinamento? É que ele não jogou deu certo. Aonde, fera? É que ele não deu certo. Jogou aonde, fera? Aí, mas quantas vezes ele não deu certo? Uma. Como diz o craque Neto, né? Você jogou aonde, fera? Você jogou aonde, mãe? Você jogou aonde, pai? Como é que você vai questionar? Você vai exemplificar? Você vai moldar alguma coisa sendo que você não vivenciou? Eu não acredito, cara. Não, eu também não. O cara que não passou, pelo projeto ali, desculpa. Como é que você vai liderar alguma coisa? Você vai ser o exemplo? Eu falo diariamente isso.
para os meus filhos. Eu tenho um casal de adolescentes em casa, né? João Pedro e Maria Clara, beijão. Mas é isso, fera. Tem que ralar, tem que andar, né? Não dá para ser tudo na hora, como você quer, no imediatismo, né? Eu lembrei daquele episódio que você contou da Maria Clara, né? Pois é, que é fácil, né, pai? É só mandar. Pois Fantástico. Filho, é só mandar. Beijão, Maria Clara. É só mandar. Mas assim, eu acho que um pouco disso é o reflexo do que você vê nessa juventude, né? Mas eu acho que a gente tem um papel muito importante. A gente tem esse papel de realmente demonstrar e trazer eles para o nosso lado. Não é de dividir, não é momento de apartar, não é momento de criar silos, né? Como a gente costuma ver no ambiente corporativo, né? A turma de operações contra a turma de segurança, contra a turma do comercial. Quer dizer, cada um jogando o seu jogo e esquecendo de jogar o jogo junto, né? Esquecendo de jogar o jogo junto. Não tem o menor cabimento. Não existe isso, gente. Então, eu acho que o nosso papel nesse momento o nosso papel nesse momento é criar essa conexão, né? Criar essa união, essa sinergia, de fato, para que as pessoas tenham esse comportamento, tenham essa mudança de mindset. E esse imediatismo venha para nos trazer uma certa lição. A gente também, né, como ser humano, e por mais experiência que tenhamos, somos todos eternos aprendizes, né? Estamos aqui numa jornada de evolução. Esse é o nosso propósito como ser humano. Então, acho que um pouco disso caminha com essa troca. É legal você ter a juventude, porque eles vêm com esse gás e com essa praticidade. Muitos deles são over-delivery, como você também sempre cita, que eu acho que é fantástico você ser over-delivery, sempre entregar acima do que estão te pedindo, né? Mas tem essa troca, essa oportunidade de troca, de você mostrar esse lado humano, de você mostrar esse lado de ter serenidade, de ter calma, né? De pôr o pé no chão. Calma, fera. Calma, fera. Põe a bola no chão. Põe a bola no chão que a gente vai junto. Passamos por uma época, eu passei por uma época que você estava lá no cargo, você era chefe. Você mandava. Que bacana. Lindo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cartão de visita, então, naquela época era impressionante o cartão de visita. Era um poder na hora que você entregava. Tá certo? Era maravilhoso. Quanto tempo você demorou para ter o cartão de visita, fera? Demorou mais do que o cartão de crédito, né? Tinha até uma cerimônia de entrega da caixinha do cartão de visita. Agora é o você gerente, agora tem um cartão. Nossa, e lembra quando eu vinha na caixa acrílica? Nossa, pô, era glória. Hoje o meu vem num papelão. Aí, o meu, nossa, não, hoje nem pode ter, meu. Não pode, não é ecológico. Não é ecológico. Nós temos lá na Techboard, a gente fez o cartão bacana, que você pega lá o NFC ou o QR Code e tal, muito legal. Já tenho desse, hein? Aí eu não vou dizer quem, porque é quem paga as contas, chegou lá, entregou o dele pra alguém, a pessoa levou. Achou bonito. Agora, achou bonito e levou de recordação. Posso levar lembrança? Vou entregar aqui, hein? Techboard agora é tudo cartão de papel de novo. Só por conta disso. Mas eu tava falando dessa época, chefe, poder. Fala italiano. Né? Fala. Poder, né, Neves? É coisa do chefe, né? E a gente viveu essa transição de liderar pelo conhecimento, pela experiência. Por isso que é difícil chegar alguém sem experiência. Não é que não pode, tem que ter pouca. Um dia ele tem que começar para ter experiência. Mas não precisa começar lá na janelinha do piloto, né? Calma. Vai com calma. Eu acho que esse é um problema que a gente passou por gerações e hoje ele é um pouco diferente da minha época. Mas ele é similar no problema que causa psicológico para a pessoa. É fato. Mas é isso, meu irmão. Olha agora, só esse programa aqui, olha o nível de debate desse programa. Porrada. A que nível que chegamos, né? Porrada. Já passou o perrengue. Não tenho dúvida. Neves, fala um pouquinho para mim, como é que tá sendo essa tua jornada? Eu sou um cara curioso, você sabe disso, mas eu sou um cara também apaixonado pelos modais, né? Tenho a minha formação em logística, uma das minhas formações é em logística. E como é que está sendo esse desafio de entrar num modal que eu acho que foi tão abandonado por tantos anos e que pode ser a mudança da economia desse país?
Eu acredito muito que esse é o modal da transformação do país, né? E quando eu comecei o processo seletivo, tem um tempinho, já quase um ano já batendo, já Caramba, hein? quase um ano Faz já, tempo, hein? do processo e tal, de que eu dei o amém, né? Já deu 9, que já tem 8, né? Enfim, eu não percebia, pelo menos, ferrovia. É um trem. É isso, existe lá, né? Tá lá. E aí quando eu entrei, mergulhei, eu falei, olha, quando eu comecei a estudar e mergulhei, aí fui entender, Tamanho. falei, olha o tamanho deste negócio. É o segundo modal brasileiro, né? E o primeiro tá a larga escala. Tá falando de primeiro com quase 70% de utilização. Primeiro rodoviário? É o rodoviário. Rodoviário. Aí você vai lá pro ferroviário com 25%. E aí você tem o restante. Aquaviário, dutoviário. O marítimo é bem baixo. É muito baixo. O marítimo ele tem muito na questão da exportação, mas da circulação interna. A própria cabotagem é muito pouco, pequena. Não é algo relevante. Ele é relevante para a área dele, perante o comparativo de todos os modais, ele ganha um destaque muito baixo. O marítimo. O ferroviário ganha o seu destaque por conta disso. Ele ganha, e assim, o ferroviário, ele foi. A gente fala muito, né? E a gente sempre escutou, o ferroviário foi abandonado. Não é bem assim. Não é bem assim. Ele não está com o seu nível de investimento, não estava pelo menos, até pouquíssimo tempo atrás, no nível de investimento que se almeja para os próximos anos. Então, mas quando a gente compara, a gente está falando de quase 31 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Não é pouca coisa, é muita coisa. Comparado à ferrovia, a rodovia federal, a gente está falando que a rodovia tem 75 mil. Então, se você comparar, ele não está tão largado assim, fera, né? Mas Isso não conta linhas... Não, o total. De passageiro. Ferrovia. Ferrovia conta como um todo, né? Mas ele não é algo tão largado assim. Mas ele é muito mal explorado, né? Tem muitas oportunidades de crescimento, de melhor exploração, de fazer a coisa acontecer, né? E aí, qual que é a grande diferença aqui? Quando você pega um modal rodoviário, se a gente for olhar, for comparar ali a capacidade de entrega com a capacidade de transporte e tudo mais, e você compara a um ferroviário, o rodoviário ele vai sair na frente para questões perecíveis, para eletroeletrônico, para produtos sensíveis. Isso daí, o ferroviário está um pouco mais distante dessa realidade. Até pela criticidade, por tudo, pelo nosso cenário país e tudo mais. Agora, quando a gente vai para grãos, quando a gente vai para commodities, quando a gente vai para o agro que pulsa, é um crime. Eu considero assim, minha opinião pessoal, você olhar o rodoviário comparando como uma preferência versus ferroviário. Você pega um único, vou falar aqui da onde eu estou hoje, uma única composição vagões mais trem puxando, ele traz 120 vagões. 120 vagões com 90 Quantas tonelagens? Cara, uma composição. Exato. Isso daí, se a gente fosse aplicar a quantidade de caminhões necessários, a gente estaria projetando algo em torno de 300 caminhões, 300 e poucos caminhões, mais ou menos. Sim. Isso. Agora, isso uma. Agora, você imagina, com todo o volume de circulação de trens, falando de commodities aqui, né? Ou a gente pode até expandir até um pouco mais, sair um pouco ali do eixo. Então vamos colocar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho de perecível também, né? Só para não ficar no comando. Mas você imagina só, uma composição tem 120 vagões, que representa 300 caminhões. Se a gente for transferir essa carga, só uma, e a gente sabe que o Brasil circula centenas de composições por dia nos seus diversos trechos. Imagina transferir isso para caminhão. Não tem caminhão disponível. Não tem, impossível. Você imagina o Porto de Santos, o maior porto da América Latina, falando assim, não vamos ter a ferrovia. Não tem a ferrovia. Se tivesse caminhões, onde eles iam passar? Não passa. Não tem infraestrutura para receber. E aí você vê que é um modal que ele está apartado do eixo rodoviário. Ele tem alguns trechos que
eles têm linhas limítrofes, mas ele está apartado, que não vai impactar em aumento de circulação de carros. Agora que está muito na voga, né, a discussão da questão da massa, né, poluição e tudo mais. Ambiental, né, a questão do etc. ESG. Você tem um trem contra 300 caminhões. Então, por todos os aspectos, é um modal que, se a população entendesse, a sociedade acreditasse e a gente apostasse, não tem como não ser exponencial. Assim, o Brasil ele entra numa linha que, assim, jamais vista. Mas, né, porém, entretanto, todavia, contudo, né, olhando a nossa cultura e o nível do nosso país aqui, que alguns silos e alguns entes e alguns grupos acabam levantando alguns interesses, né? Esse a gente vê que é a grande ameaça, pelo menos ao meu ponto de vista até agora, que é uma ameaça do porquê a ferrovia não avança. Ou era uma ameaça, porque quando a gente olha o marco da ferrovia em 2021, né, com o antigo presidente, com o antigo ministro, né, de infraestrutura, que hoje é nosso governador, né, tudo que ele já fez, já projetou e tudo mais, que ele acreditou nisso daí, a gente vê que para os próximos anos tem uma pauta na mesa já aprovada, né, das empresas privadas investirem no setor, algo em torno de 260 bilhões. Eu não conheço nenhum outro setor que colocou essa carta na mesa para investimento. E tem essa possibilidade desse tamanho de investimento, e aí tem, porque represou essa atitude foi tantos anos. Exato. Exatamente. E aí a pergunta que falam, né, ou que fazem, ou que surgem dúvidas, ou coisas nesse sentido. E os caminhoneiros? Eles vão parar de trabalhar, grande? Ô fera, não vão. Tem espaço para todo mundo, né? E tem espaço de uma maneira mais lógica. Quem mora em Santos sabe bem disso, né? Convive com aquele congestionamento maldito na serra, né? Na época da safra de grãos. Poxa, não há necessidade disso, né? Porque você tem... Imagina um caminhoneiro que sai, sei lá do norte, nordeste para vir até o Porto de Santos. Ele leva, sei lá, quantos dias? Eu não tenho ideia, mas vou chutar uns 10 dias. Em termos de trânsito de locomotiva, são 4. Lá do Rondonópolis até Santos. Em linha reta, né? Vai devagarinho. Devagarzinho, não. Tem trechos ferroviários. Piuí ou não tem mais isso? Tem Piuí também. No dia que o senhor quiser apertar a buzina, faz. Eu não falo onde que é. Mas você pega lá trechos ferroviários, tem 85 km, 80 km por hora. Né? Não é habitual isso lá para o Mato Grosso, né? Onde tem maior segurança de circulação. E aí você tem outros trechos que você não tem. Você tem área de convívio com zona urbana. Zona urbana, né? Você tem que diminuir a velocidade. Aí tem 30, 40. E tem trechos que infelizmente você anda 10, 12. Então vai muito. Agora, você que é um cara que estudou, né, logística, a multimodalidade que o nosso país pode aplicar, eu acho que não tem nenhum outro país no mundo que tenha essa capacidade. De agrupar. É verdade. Aqua, ferro, rodo, ar. E não existe essa integração, né? Não existe essa integração. Não existe nenhum hub, né, de integração de todos os modais. Gestor, os hubs são muito modestos hoje. Pro gestor logístico, pro cara que decide falar, hoje, qual é o meu melhor modal? Versus, o que eu vou usar hoje? Olhando tempo, grana, investimento e disponibilidade. Não tem. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra, e quando você tenta juntar isso aqui, é um absurdo de grana. Verdade. É um absurdo. E o nosso país tem tudo isso. Cara, que resposta. Eu tô estudando isso, cara. Eu tô percebendo. Tô estudando. Parabéns. Produção, eu queria Parabéns. saber se nós estamos no final do programa, porque eu vou pedir pro Andrade levantar a lebre. Pois Momento. Então, a gente caminha agora para um momento do programa que a gente chama o momento Pega a Visão dos Experts ou Pega a Visão do Expert. Nesse caso, a gente quer saber qual é a sua visão, qual é a sua sacada. Essa é a pegadinha do programa. Manda a tua visão, o teu papo reto, fera. Agora é contigo.
E aí, padrinho? Seu quieto. recado. Eu só vou escutar. Não. Você pode mandar seu papo reto depois Eu da sua não, visão. depois dessa daí só vou falar, não, eu concordo com isso mesmo. Não, cara, não. Eu tô com você, Dá tô com dica você aí, no ô abra. padrinho do programa. Tô com você e não abra. O papo reto pega a visão grande, né? Pega a visão. Ô fera, né? Ô fera. fera. Pega a visão. Pega a visão. É você cuidar das pessoas. A gente vem muito numa linha de tecnologia, vem muito em inovação, vem muito deixando as pessoas muito descartáveis. O mundo ficou tão louco, tão maluco, que tudo tem tanta necessidade. O que se pensa amanhã tem necessidade de entregar ontem. É muito louco isso. E as pessoas que não conseguem acompanhar essa velocidade, e ninguém vai conseguir, né? É impossível. Não dá para entregar ontem uma coisa que você vai pensar amanhã, mas o mercado que é assim. Aí a gente vai para aquela condição em que a gente já falou muito nisso, nos 280 milhões de podcasts que já fizemos, que as pessoas se tornam simplesmente um objeto. E as pessoas são pessoas, não são objetos. Aquela famosa palavra recolhe é muito usada na segurança. É péssimo isso. né? Mas se a gente não olhar a segurança... Ela traduz, né? Ela Agora traduz. Se a gente não olhar a segurança, desliga esse cara tá dando problema, essa pessoa não serve. Mas qual foi a jornada que essa pessoa passou a não servir? Será que a gente priorizou o comportamento de desenvolvimento desta pessoa? Eu acho que cada vez mais que a gente avança para o lado tecnológico, que as relações ficam cada vez mais frias com esses negócios aqui, isso aqui é um vampiro, né? E que a gente tem que se conectar com as pessoas através desse, perde isso aqui que a gente está fazendo, a gente fica mais desumano. Então pega a visão, cara. Vai lá, né? Aquele negócio do... Meu pai me falou, meu pai teve uns problemas de saúde aí, ele tá doidinho, mas ele tá mais lúcido que todos nós juntos aqui, né? Incrível. E ele falou o seguinte para mim, numa das conversas, ele falou assim, olha só, e ele tá doidinho, né? Um beijo, pai. Ele falou o seguinte, quando o telefone não tinha fio, quando o telefone tinha fio, a gente se falava mais. Agora com esse negócio aqui a gente nem fala. Eu falei, puta que porrada, né, meu? O meu lado humano está Põe o capacete que já vem pedrada, né? Já pode mandar. Então vamos cuidar das pessoas. Acho que eu pego a visão aqui do número 1, se me permite. Tecnologia é importante, desenvolvimento é importante, tudo isso é importante, mas as pessoas é o ativo mais importante de qualquer amizade, negócio, empresa, seja lá o que for. Eu acredito muito nisso. E eu sei que você não está falando isso da boca para fora, não é falácia, você coloca isso em prática. Você falou do tamanho do meu coração, mas o seu também é tão grande quanto. Então eu sei o quanto você gosta das pessoas, o quanto você gosta de gente. Não tem né? como não. E ele valoriza, a gente sabe disso, É. vendo o pessoal que trabalha com ele. Ando numa jornada muito intensa, então já vou pedir desculpa para os amigos aqui, né? Que vem o pessoal falando assim, eu não consigo falar, eu ando numa jornada. A gente teve várias. Muito eu consegui louca. falar com o Papa essa semana, com o Neves, foi. Ando Mas numa ainda jornada bem que ele muito tá aqui. intensa, mas está acalmando. Queria pedir pro Colete, pega a visão, Colete, manda a tua. Pego, mais uma vez essa semana eu fui abordado por um alto executivo que me pediu para indicar uma posição de executivo, média gerência para um estado que não é São Paulo. E eu falei, tá, me fala um pouco qual o perfil. Ele falou, cara, eu preciso de um cara que tenha paixão. Só isso. Só isso. Requisito da posição. E isso, cara, aí eu começo a perceber o quanto que as soft skills, e eu complemento com as digital skills, já fazem diferença hoje para qualquer business, e mais ainda daqui para frente. Então, para mim é paixão. Você tá afim, tem vontade, tem energia, cara. Você quer vencer, você quer sorrir todos os dias, mesmo com todos os problemas que a vida vai nos proporcionar, né? Sim. Então, ele falou, não quero saber se o cara entende, não entende. Claro que se ele, obviamente, conhecer o business e tiver paixão, é a vaga perfeita. Ideal. Mas eu preciso de um cara que tenha paixão. É isso. E é uma super empresa, uma super posição de destaque no estado, o cara vai liderar o estado.
Não é currículo, é paixão. O problema tá aí. O sofrimento é opção, né? Tem um cara que fala muito sobre tecnologia, mas ele fala sobre pessoas também, o Stephen Covey, que ele falou uma vez sobre essa questão. Ele falou: a tecnologia, ela vai reinventar os negócios, mas as relações humanas serão sempre a chave para o sucesso. Se você não entender de pessoas, né? É aquela questão do outro cara, né? Fala, pô, se você não entende, 100% dos teus colaboradores são pessoas, 100% dos teus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você nunca vai entender dos negócios, né? Então, um pouco disso, a gente precisa realmente humanizar o mercado, e não é só falácia, não é só blá blá blá. Isso a gente não consegue fazendo sala com puff colorido e com mesa de ping-pong. Nada contra essas tendências, nada contra, absolutamente nada contra. Mas não é só isso. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Fundo, né? Tem que ser respeito e reconhecimento. Respeito e reconhecimento por todas as pessoas que trabalham contigo, que estão contigo, e vou mais, que convivem com você. Porque é uma questão de vida, né, de lifestyle mesmo, de você ter uma convivência harmoniosa com todo mundo que te cerca. Né? É uma relação interpessoal que é extramuro empresarial. Né? É uma relação de vida, como a gente construiu, né? Como nós temos uma relação de irmãos. Nós 4 aqui. Aliás, né? Conseguimos juntar uma raridade, os 4 que se tratam de irmãos pelo respeito, pelo carinho e amizade que a gente vem guardando esse tempo todo. Verdade. Né, eu queria agradecer. Esse pega a visão do Andrade, foi foda, né? Esse pega a dele. É brabo. Né? Queria fazer um encerramento breve, agradecer aqui a presença de vocês, dizer que isso que a gente discutiu aqui é o grande assunto que a gente vai propor para o podcast Experts. Vejam o que a gente conseguiu discutir, onde a gente chegou. Pessoal, a gente é organizado, mas não tinha uma pauta. Isso aqui é um desafio para a gente que tem bagagem, que tem autoridade. É para a gente agir no psicológico deles. Para agir no psicológico. Tá vazio. Eles ficaram intimidados, a pauta tá vazia, galera. Deixa eu ver, Zé. A pauta tá vazia. É só um croquis. Era só para intimidar os feras. É só um autocage. Porque tá vazio, gente. Cara, eu tô cego. Mas a organização é isso. A gente traz isso como uma coisa que ajuda na nossa transformação. Intimida. E eu queria agradecer aqui, principalmente ao meu irmão Colete, por abrir as portas, me recebeu com tanto carinho nesse bootcamp que eu não tenho nem como agradecer. Ao Neves, que a gente conversa, a gente começou um relacionamento, uma amizade, com o maior respeito profissional, com o maior respeito meu, inclusive, porque ele abriu para mim a possibilidade de conhecê-lo. Não esqueço até hoje, que nos conhecemos lá no CT, muito tempo atrás. Verdade. E ele, com a maior gentileza, acabou abrindo e a gente se tornou até amigos, porque entendemos a possibilidade de ter negócio com respeito. Então, eu queria agradecer muito a Escola de Negócios Bootcamp, agradecer ao Andrade por ter aceitado esse desafio. Tamo junto, que a gente começou, tá certo? É nosso. E deixar para vocês aí um beijo no coração e dizer que o maior programa deste canal Bootcamp é os Experts. Oxalá Muito seja bom. assim. Beleza? E no final de alguma etapa vai ter um almoço lá na Techboard lá. Mano, sim, nós vamos pedir pro Nelson cozinhar, né? O Nelson vai fazer O Nelson vai cozinhar pra gente. Não, a massa que ele fez lá, esse cidadão Tá. comeu. E qual o nome daquele aperitivo lá que o Nelson... Limoneto. Não, limoncello. Limoncello, limoncello. Corrigir, Nelson, limoncello. A massa o cara não foi lá, o churrasco eu presenciei. o cara pegou o tomate, não sei da onde. O tomate é lá no foi- quintal. Lá, foi Tem uma horta própria, tomate orgânica. italiano. na lua crescente, sei lá, da 50 pau de quilo daquele Veneza. tomate. Mais Não, caro que aquilo picanha. O cara foi lá tal, aí ele Não fala de descascou, picanha, preparou- é polêmico esse picanha tema. não, picanha e cerveja não, vamos continuar na massa aí no limoncello. Aí pegou tal, puta, preparou uma massa, você não sabe o que você tá falando. Fica Coisa quieto. boa. tem poder. Bom, eu agradeci aqui os nobres irmãos. Faça o fechamento para nós aí. Obrigado, Andrade. É isso Topar aí. a parada. Tamo junto, pro alto e avante.
Meus irmãos, amo vocês de paixão. Obrigado. Primeiro de muitos, parabéns. Parabéns, Obrigado Zé. por tudo, gente. Obrigado. Um Valeu. beijo para todos Valeu. vocês. Tchau, tchau. Valeu.